Sara, principalmente porque eu lembro dela quando eu era ainda estudante de graduação, e eu já vi os movimentos, ela sempre, sabe, fazendo um trabalho e ecoando, né, em movimentos e na luta pela sociedade. Então, eu sou, assim, suspeita, eu sempre falei isso para ela. E o Luan é um amor de pessoa, a gente estudou juntos no mestrado, e é muito querido também, e um grande profissional, um grande pesquisador, assim como a Sara. Então, eu sou extremamente grata por eles estarem aqui, e a vocês também por terem se inscrito. A Coab, hoje ela já se torna e se consolida como uma startup, né? Quinta-feira mesmo, aqui, resumidamente, eu tive uma reunião que eu estou recebendo a monitoria com o Thiago Reis, que criou o Fator Fake do G1, que é das Organizações Globo, e ele falou que a COA já é um projeto extremamente consolidado, e ele fica muito feliz, porque ele disse que não encontrou nenhum com esse, por mais que algumas pessoas achem a gente muito pequenos, mas ele não viu, assim, no Nordeste, algo tão criativo como a COA. Aí eu falei para ele que eu fiquei muito honrada, porque eu já estava assim, por várias questões eu já fiquei muito desmotivada. Então, assim, isso me motivou mais ainda, e além do nosso reconhecimento agora, que a gente recebeu, né, entre 80 projetos selecionados do Brasil. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito honrada, e eu só quero agradecer muito a vocês por estar aqui. A gente tem esse intuito de levar a educação de forma acessível para todos, e também, de certa forma, ajudar as pessoas a terem mais na luta pela democracia, na verdade, mais acesso aos seus direitos, mais acesso à sua liberdade, e também menos desinformação, né? Esse é o intuito. Então, eu fico muito feliz por vocês estarem participando desse processo, e em breve novidades também. Eu não quero que seja só essa vez aqui, viu, Sara e Luan? Quero ter outros encontros com vocês. Eu não vou aperrear muito vocês, porque eu sei que doutorado não é fácil, mas eu sou muito grata mesmo, de verdade. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, e todos vocês que estão aqui participando também. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Então, vamos seguindo. Então, pessoal, vamos dar início ao curso Escritas Afetivas, Jornalismo Popular e Literário. Como ministrantes, teremos Sara Fontinelli. Sara, ela é comunicadora popular, jornalista em relações públicas, educadora popular e co-idealizadora da plataforma de comunicação popular e colaborativa Ocorre Diário. É doutoranda pelo PPGEM da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estuda comunicação insurgente e contra-colonizadora na perspectiva de luta pelo direito à cidade. Teremos também Luan Matheus, que é jornalista, educomunicador popular, co-idealizador da plataforma de comunicação popular e colaborativa Ocorre Diário. Luan também é doutorando em comunicação pelo PPG-Com da Universidade Federal do Ceará e estuda jornalismo popular e alternativo desde os atravessamentos éticos, raciais e contra-coloniais. E só alguns lembretes aqui antes da gente dar início. Por volta das 10 horas, nós estaremos disponibilizando o link da frequência aqui no chat da transmissão, e também um último recadinho. Peço que durante o evento, se puderem, postem em suas redes sociais e marquem a gente no @coarnoticias e @ocorrediário. Então é isso. Um ótimo curso a todas, a todos e a todos. Gente, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Sou Sara. Leonardo já me apresentou. Prazer conhecer o Leonardo. Igualmente. Muito feliz de estar aqui nesse espaço, né? Nessa construção e nesse fortalecimento dessas ações coletivas, né? Que acontecem no Piauí, no Nordeste. Fico muito feliz pelas palavras da Marta, né? De que essa iniciativa está ganhando o mundo, né? E é muito importante isso, e também é encorajador e inspirador para todos nós, né? E aí, estou assim um pouquinho nervosa de estar aqui com vocês. Estou vendo umas carinhas já conhecidas e amadas aqui no grupo. Eu agradeço. E agradeço também a quem eu não conheço, né? Que confiou na gente para compartilhar essas experiências aqui hoje. E aí, para começar, a gente poderia se apresentar rapidamente, dizer pelo menos o nome,
e alguma coisa sobre si, o que que faz, pode ser rapidinho mesmo. Aí, se quiser ligar a câmera e falar, quem começa? Eu vou chamar aqui a Bianca. Aí a Bianca chamou outra pessoa, pode ser? Eu chamo o Luan. Será que a Bianca está podendo abrir? Luan? Luan Roosevelt. Vai lá, Luan. Oi, minha gente, bom dia. Estou tentando ligar a câmera aqui também. Eu sou Luan, como meu xará Luan Matheus. Tenho orgulho de fazer parte também do Ocorre Diário, mas não sou jornalista, minha formação é em arquitetura e urbanismo, e tento contribuir no Ocorre dentro dessas pautas sobre o direito à cidade, direito à moradia. Também são áreas que eu atuo como movimento social e como pesquisador também. E muito grato de estar aqui com vocês. Chama alguém, Luan. Eu vou chamar a Marta, Marta Alencar. Para me apresentar de novo. Estava, né? Não, eu só vou falar que vocês já sabem, né? Eu sou mestre em comunicação, criei a Coar, e a gente está com esse projeto agora já ganhando uma visibilidade internacional, estou muito feliz. E eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. A Bianca já está ouvindo, e ela também faz parte da Coar. E é um prazer, viu, Luan? E entenda uma coisa, a comunicação, ela reverbera por várias áreas, e eu acho isso massa, sabe? Essa ligação, essa conexão, seja na arquitetura e qualquer área, viu? Bem-vindo. Então, vou chamar a Daurida. Oi, estamos escutando. Bom dia. Sim, Daura, estamos ouvindo. Oi, gente. Estou muito feliz participando do POA, do novo integrante. Estou recém, entrei agora na equipe. O Luan me conhece, porque a gente já estudamos juntos, o Luan Matheus. E a Sara também, eu acho que ela lembra de mim, que a gente participou de vários movimentos na UESP, comuns. A gente sempre teve na luta lá pelas melhorias na UESP. Eu sou a Dáulida Luana. Estou muito feliz de estar aqui nessa palestra, prestigiando meu amigo João Matheus. A gente se conhece e eu tenho muito carinho por ele. E agora na Coab também, com a Marta e os demais. Eu trabalhei na assessoria de comunicação da UESP, então eu sempre tive essa veia assim, de estar por dentro das universidades, saber mais. Estive do lado da assessoria, mas também já estive lado como estudante na luta pelos direitos, né, nossos direitos. E é isso aí, eu estou aqui agora para aprender nessa nova modalidade agora de jornalismo, e eu quero estar muito aqui aprendendo junto com vocês. Bom dia também para todo mundo. Chama alguém, Daura. Oi, posso chamar a Tuane agora. Olá, bom dia. Eu sou estudante da UFP, de jornalismo. Eu estou no primeiro período e mandaram lá o link no grupo da gente, né, sobre o evento. E desde quando eu comecei, já estamos encerrando, né, o primeiro período, mas desde quando começou, que eu estou me envolvendo em tudo, no que tem da UFP eu estou entrando, tudo eu quero estar participando, tudo eu estou me envolvendo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que seja bem proveitoso essa nossa manhã. Eu posso chamar o Guilherme.
Pronto. Entrando aqui pelo celular só para poder ligar a câmera, que no computador deu algum problema e não está ligando. Mas bom dia a todo mundo. Eu sou Guilherme, também sou estudante de jornalismo, atualmente estou terminando o 4º período, e eu também sou um dos administradores, criadores de conteúdo do Instagram Rádio Malhado do Jatobá. Acho que brevemente é isso, eu vou chamar a Raniele, e é isso, bom dia, estou ansioso para também fazer parte desse evento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raniele, eu sou mestre em comunicação pela UF, sou amiga aí do Luan, da Marta, nós estudamos juntos. E é uma alegria estar aqui com vocês, aprendendo e ouvindo esses queridos aí. Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar, peraí. A Leia. Oi, gente. Bom dia. Eu sou recém-graduada pela UFP em jornalismo. No momento eu não estou atuando, mas tenho experiência com rádio e jornalismo esportivo. E fui aluna da professora Marta na graduação, então é um prazer poder revê-la aqui, mesmo que virtualmente. Vou chamar o Rodrigo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rodrigo e sou estudante de jornalismo na UFP. Eu estou atualmente no 2º período e eu fiquei sabendo do evento de hoje por causa do meu amigo Pedro, que está aqui também. Passo a palavra para ele. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, estou finalizando o 2º período de jornalismo na UFP. Fiquei sabendo desse evento através do Instagram e, assim como a Tuane, eu estou atrás de tudo, porque jornalismo, comunicação é uma área muito ampla, tem muita coisa para se estudar, tem muitas ramificações, digamos assim, linhas de pesquisa e tudo. Eu gosto muito disso, gosto muito de conhecer. E, aparentemente, quando eu vi o título do evento, quando eu vi o tema, eu fiquei muito curioso, porque eu não conheço nada. Então, é a oportunidade de conhecer e de ver como é que funciona tudo. Então, eu espero que seja uma manhã muito boa, muito proveitosa também. Prazer estar aqui. E eu passo a palavra para o Jader. Bom dia a todos. Meu nome é Jader Damasceno, sou amiga de algumas primaveras, de algumas belezinhas que estão aqui. Pré-doutorando, que eu estou analisando ainda uns doutorados, terminando meu mestrado em comunicação. Estudo economia política da comunicação e sou jornalista. É importante dizer que eu produzo comunicação a partir da minha perspectiva de arte e de política. E é isso, e que seja próspero essa manhã. Parabéns, Martinha, viu? E parabéns, Sara, também, Luan, por 2 iniciativas que eu tenho muito orgulho de acompanhar, mesmo que à distância. Já ia esquecendo de chamar. Bianca? A Bianca se apresentou pelo chat, acho que está faltando a Gilza. Pois pode ser. Não está aparecendo todo mundo para mim aqui na tela. Pode ser? Gilza, se você pudesse apresentar aqui ou no chat. Torres já foi também? Daurida Torres. Já. Quer dizer, sim. É só a Gilza. Ela pode estar com problema no microfone, aí se ela puder escrevendo aqui para a gente no chat. Queria agradecer a presença, né, de todos, todas e todes aqui, pela apresentação dos trabalhos de vocês também, né, para a gente conhecer um pouquinho quem são vocês, o que fazem, o que gostam de fazer, o que traz vocês aqui, né? E
Só aqui para ler o que a Bianca se apresentou, né? Caso não tenham visto, ela disse, se chama Bianca Viana, recém-formada em jornalismo, trabalha com jornalismo digital há 3 anos, trabalha com assessoria de comunicação, estuda storytelling. É muito fã de cinema, não está podendo abrir o microfone. Gilza ainda não se apresentou, mas acho que a gente pode ir começando, quando ela se sentir à vontade, né? Ela se apresenta. Espero que a gente atenda, né, as expectativas aqui, mas vai ser muito mais uma roda, né? Muito mais uma troca. Então, que a gente comece, né? Essa troca. Para começar, eu queria sugerir, né, que a gente fizesse um exercício. Não sei se vocês não podem ou não se sentem à vontade de ligar a câmera, mas no momento em que se sentirem, por favor. Aí seria mais ou menos para a gente pensar na presença, né? E nos estados de presença, nos estados de espontaneidade, nos estados de afeto que a gente se coloca ao nos pronunciarmos no mundo, né? Ao nos comunicarmos e ao expressarmos nossa verdade. Muitas vezes a gente não se coloca, né, nesse estado de presença, a gente se coloca ou no estado de futuro, no estado de passado, ou mesmo essa desaspectação, né? A gente não está enraizado. E aí, para a gente experimentar um pouquinho disso, eu queria propor que a gente fizesse um exercício de respiração. Que a gente pudesse agora respirar profundamente. Uma respiração profundamente. E me digam onde é que vocês sentem essa respiração. Onde é que vocês sentiram mais forte essa respiração? Essa respiração profunda. O Jade sentiu na cabeça. No peito. A Leia sentiu no peito. Também senti no peito. Mais forte, né? Uma curiosidade. Geralmente, a nossa respiração está no peito. Por quê? Porque a gente vive em estado de alerta, em estado de pressão. Então, quando a gente tenta fazer uma respiração profunda, a gente faz isso. E acha que o profundo está aqui, né? E aqui é a região das emoções. A gente guarda esse chakra aqui, né? O chakra do coração, que guarda as emoções, que pode trazer uma cor verde, pode trazer uma cor rosa, né? Aí pode trazer a cura, a compaixão, mas a gente não pode, o tempo todo, pressionar essa região, trazer apenas para essa região. E aí é por isso que agora eu vou incentivar, eu também senti mais aqui na parte do peito, talvez porque esteja um pouquinho ansiosa, né, de estar compartilhando aqui com vocês. Mas agora eu vou sugerir que a gente faça um exercício da respiração, começando a encher a barriga, como se a barriga fosse um balão. Vou até tentar mostrar aqui, não sei se dá para ver. Bota a mão aqui na barriga e sente assim, ó. Ela crescendo, depois as costelas, por fim o peito. E depois volta. Pode fechar os olhos, quem se sentir à vontade. Quem não se sentir à vontade, pode olhar, curvar um pouquinho a cabeça e olhar um ponto fixo lá na frente, como se fosse um ângulo de 90 graus. Aí, vamos experimentar alguns segundos de respiração, pode ser? Eu vou fechar os olhos, quem se sentir à vontade também fecha. Então, inspira. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Inspira, enche a barriga. Depois enche as costelas, por fim o peito. Expira, vai esvaziando o peito, as costelas, por fim a barriga. Inspira, enche a barriga, trazendo a respiração lá da terra, lá do chão, da parte baixa. Vai expirando, sobe até o peito, deixa essa respiração chegar até a cabeça. E expirando, vai devolvendo esse ar lá de cima até chegar de volta
na parte baixa, até chegar de volta na terra, no chão. E vai experimentando essa respiração no seu ritmo, no seu tempo. Escrita. Podem continuar com os olhos fechados, quem estiver. Concentra ainda na respiração e eu vou dizer umas palavras de Aline Pachamama, da etnia Puri. Escrita. Escrever o som, escrever o tom. Escrever com fervor. Escrever com amor, escrever a paixão. Escrever magia. Escrever poesia. Escrever, escrever, escrever. Escrever o tempo, escrever o vento, escrever ruídos, escrever sentidos. Escrever com tinta, escrever com vontade, escrever paisagem, escrever amizade. Escrever, escrever, escrever. Escrever a alma, escrever a calma. Escrever criança, escrever a dança. Escrever coragem, escrever de passagem. Escrever liberdade e possibilidades. Escrever, escrever, escrever. Escrever pinturas, escrever gravuras, escrever viagens, escrever sonhos, escrever realidades. Escrever no mar, escrever no céu, escrever com mel. Escrever, escrever, escrever. Escrever luz, escrever conduz. Escrever em asas, escrever em vidros, escrever tufão. Escrever com querer, escrever sem razão, escrever na folha de pão, escrever, escrever, escrever e ler. Salve a etnia Puri, da Serra da Mantiqueira, aqui de Minas Gerais. Um salve a todos os povos indígenas, um salve aos Yanomami, um salve a todos, um salve aos Tabajaras do Piauí. Salve, salve, salve aos nossos povos originários. Luan, pode ir abrindo os olhos, voltando. Luanzinho, pode começar a nossa questão geradora? Vamos lá, gente. Estava aqui tentando compartilhar. Já apareceu aí na tela para vocês? Só para eu... Tá na tela, né? Bom. Tá na tela sim, Luan. Pronto, obrigado. Gente, então, depois desse momento onde a gente volta para nós, né, um pouquinho, né, a gente começa a se sentir, né, e a sentir também o que está ao nosso redor, e é muito disso também que a gente quer trazer no dia de hoje e compartilhar com vocês, né. Então, dizer que esse é um momento que a gente quer que seja muito dialogado, né, conversado, compartilhado, né, entre todo mundo que está participando. A gente preparou uma metodologia aí para a gente tentar fazer com que essa interação, né, ela de fato aconteça, né. E aí a gente queria começar trazendo para vocês uma pergunta, né, que a gente está chamando aqui de questão geradora, né, para a gente gerar uma discussão a partir dela. E a gente queria que vocês começassem respondendo, né? Para você, o que é escrever, né? E, além disso, né? Como você escreve, né? O que você aciona? Quais as dimensões que você aciona na hora que você está escrevendo, né? Pode ser questões subjetivas, objetivas, né? Enfim, o que vier aí na sua cabeça, tá bom? Para a gente fazer esse momento, eu coloquei aí agora no chat um link, né? Vou pedir que vocês abram. É o link, eu vou até compartilhar também aqui na tela do link. Vocês vão abrir esse link, né? Bem no cantinho, vocês vão ver que tem uma bolinha com o nome mais, né? Pode, quem tiver pelo celular ou pelo computador, dá para ver também. Se alguém tiver com dificuldade, é só gritar aqui que a gente tenta orientar melhor, tá bom? E aí eu vou pedir que a gente faça esse trabalho da escrita, né? Então, vamos escrever aí nesse mural compartilhado, né? O que cada um
enfim, o que para você é escrever, né? E como que você escreve, né? E aí eu vou pedir que vocês leiam, a gente vai dar um tempinho, né? Aí 5 minutinhos, é para ser rápido mesmo. Vou mandar aqui, só um minuto. Ok. 5 minutinhos para a gente ir escrevendo nesse primeiro momento, dessa primeira questão geradora, né? Que é Eu dei um pontapé aí, amigo. Acho que nem precisa de 5 minutos. Seria interessante a gente agir na espontaneidade, né? Também. Pronto. O que vem assim, de pronto, sem a gente pensar muito, sabe? Sem racionalizar tanto. Aí está começando. Já está gerando. Tá. Sentir, provocar, questionar, expressar ideias e sentimentos. Escrever, viver, sentir, se conectar com o outro. Eu escrevo com o coração. Ai, tá ficando lindo esse mural. Escrever é ação. Que lindo. Externar o que o coração sente. Conectar com o outro. Nossa, essa é a questão central da comunicação, né? Se conectar com o outro. E a outra. E outre. Registrar, mudar, revelar. Bom demais. Podemos seguir, Luan? Alguém escrever é alívio. Escrever, para mim, é colocar em palavras pensamentos, ideias, tornar palpável uma conexão. Escrevo com sentimento e afeto. Se alguém quiser ligar a câmera ou ligar o microfone para falar. Ai, gente, eu achei lindo esse painel. Muito bom. Pintei aqui, viu, gente? Eu vou parar aqui para a gente voltar lá para a nossa ação. E aí, gente, a gente fala em tudo isso, né? Que hoje a gente não está mais assim, não levando para uma romantização, né, do escrever, porque a gente sabe que também a gente tem uns momentos, né, de sofrimento, tem uns momentos em que a gente escreve sem razão, como disse a Aline Pachamama, né, na poesia dela. E muitas vezes a gente escreve com raiva, a gente escreve com ranço, a gente escreve para ganhar o pão, a gente escreve como mandam a gente escrever, a gente se descaracteriza para escrever aquilo que nos mandam, né? E o jornalismo é muito isso, a gente se enquadrar dentro de padrões, a gente fazer o que esperam que seja feito, a gente não fugir da rota, né? Não fugir do roteiro. E aí, quando o Muniz Sodré ele fala das estratégias sensíveis, é justamente incentivando essa por fim a esse duelo, né, entre a razão e a emoção que a sociedade ocidental, que o pensamento colonizador, eurocêntrico, nos despejou, né? Que é dizer que razão é diferente de emoção, que razão não tem paixão e que sempre coloca as coisas em caixas, né, numa dualidade. E aí o Muniz Sodré vai falar de estratégias sensíveis, nos dizendo que
que é preciso sair dessa lógica, né, calculante, dessa dicotomia que o sensível não pensa, que o sensível tem que ser sistematicamente isolado, né, para dar lugar à lógica, para dar lugar a essa racionalidade moderna e colonizadora. E diz também, né, que o sensível, ele não tem conhecimento, ele não traz conhecimento. E aí, por isso que o aspecto, né, das epistemologias, que eu venho chamando de epistemologias da Terra, as epistemologias originárias, as epistemologias, esse modo de pensar, esse modo de ver o mundo, essa forma de teorizar, que veio dos originários, que veio dos povos afro, né? Que vem das periferias, que vem de outros sentidos, né? Esse aspecto ele é sempre isolado, né? Até tem uma amiga nossa, né? A Raquel Paris, da etnia Cariri do Ceará, que ela diz: todo mundo chama os povos indígenas para falar de clima, mas quando os povos indígenas começam a colocar a sua epistemologia do tempo, do céu, do coração, aí já diz, não, aí já é besteira, aí já não é conhecimento, aí já não nos serve, né? Aí já começa a isolar, né? Então, esse convite, né, dos afetos, né, que também os afetos eles podem ser capitulados pelo capitalismo, e ele é muito bem capitulado pelas mídias, né, inclusive o sensacionalismo, o dramalhão, né, popularesco, policialesco, ele apela para um afeto, apela para um sentido, mas não é bem esse sentido, né, esses afetos que a gente está buscando aqui, né, que a gente está tratando aqui. É uma dimensão que muito mais conecta, né, que muito mais implica nesse diálogo das diferenças, nessa singularidade, nessa espontaneidade, nessa abertura de criação de mim até a outra, né, até a outra pessoa, que a gente está propondo, né? É muito mais sobre isso, essa interpretação, essa análise que é sensível também, né? Enfim, a gente sai mesmo dessas limitações. Eu não sei se o Luan quer. Luan? Pensei que eu estava com o microfone ligado. Mas é isso, eu acho que é a gente caminhar, né, num sentido onde a gente compreenda, né, que não só e aí no jornalismo principalmente, né? Muitas vezes a gente é colocado, né, dentro de algumas caixas, né, para poder corresponder a determinados padrões ou exigências, né, das empresas e tudo mais. E a gente precisa fazer para conseguir sustentar, né? Mas que a gente também precisa aos poucos, né, tentar ir, inclusive modificando esse modo de pensar e de fazer jornalismo, né, e comunicação. E eu acho que o Muniz ele apresenta um caminho muito concreto assim para a gente pensar isso, né? Quando ele fala das estratégias sensíveis, né? Quando ele traz e aí ele fala muito do afeto, né? Quando a gente traz isso para dentro de nós, o afeto não é só essa você. Quando a gente fala em afeto, né, como a Sara falou no começo, né, não é romantizando, né, não é dizer assim, eu amo isso, eu amo aquilo, eu odeio isso, eu odeio aquilo, né, mas quando a gente fala de afeto, é também a gente se permitir ser afetado pelo outro, né, e quando a gente se permite ser afetado pelo outro, a gente se permite estar junto dele, né, entrar dentro daquela história de verdade, não só observar de longe, né, mas também que a gente consiga, de fato, sentir junto ali, né? Claro, cada um tem os seus, sente de modo diferente as coisas, né? As suas realidades, mas a gente entrar, né? Com essa portinha aberta aí, né? Que o Muniz vai nos apresentar como estratégias nesse lugar sensível, né? Eu acho que é um caminho interessante para a gente pensar essas escritas afetivas, né? E aí, não sei se você queria falar mais alguma coisa, Sara, sobre isso, ou se a gente já pode passar para... Não, pode passar, amigo. Pronto, vamos passar então para outra questão. Gente, aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode ligar o microfone, tá?
microfone, liga a câmera, bota no chat que a gente vai caminhando aqui junto com o que for surgindo, né? E aí a gente vai voltar de novo lá para aquele muralzinho, né? Mas eu vou mandar aqui outro link para vocês no chat, né? E aí a gente começou falando, né, sobre essas estratégias sensíveis, né? Sobre se escrever, o que é escrever, né? E aí vocês comentaram lá muitas coisas, né? Ficou lindo o mural, como a gente comentou. E escrever a gente viu que pode ser muitas coisas, né? E a gente escreve para quê, né? Para que a gente escreve? Para contar uma história, né? No jornalismo, né, a gente utiliza a escrita muito para isso, né? Para contar histórias, para narrar os acontecimentos, né? E aí a gente queria trazer essa outra questão para vocês, né? O que é narrar, né? Se a gente está falando aqui que o jornalismo, né, se utiliza da escrita para narrar a história, para contar a história, né? A gente queria saber também o que vocês compreendem, né, por essa palavrinha, né, pelo narrar. E aí eu vou compartilhar mais uma vez lá para quem estiver aqui na sala podendo ver também. Os pontinhos ali já estão pulando, acho que já tem uma galera escrevendo. Já temos algumas coisas aí, né? Vamos ver. Narrar é comprometimento, narrar é viajar, deslocando o tempo, o espaço. Narrar é compreender, é ler nas entrelinhas, é observar o outro, é sentir, é ir além, é descrever um acontecimento. Narrar é tempo, é apresentar ou contar um fato real ou uma fantasia por meio de instrumentos que alcance o receptor como oralidade, as imagens, a escrita. Narrar é contar história, é responsabilidade. Narrar é explicar, conduzir, é ter acesso a uma parte da vida de alguém, é traduzir ao mundo sobre nossas subjetividades. Ficando bonito também. É sentir, pensar. Ter acesso às subjetividades e vulnerabilidades de alguém. Ai, muito bom. Escrever um acontecimento, pensar que até o que não se expressa publicamente através de sentimentos, olhar de longe, responsabilidade. Muito bom. Massa, gente. Obrigado de novo por compartilhar aí as percepções, né, de vocês sobre o que seria
esse narrar, né? O que é o narrar. E aí a gente começa, né, a partir disso, também dessa outra questão geradora, e aí acho que vocês colocaram muitas coisas ali, né? Então, narrar deixa eu voltar lá, né? É olhar de longe, a responsabilidade, né? É explicar, é conduzir, é descrever, narrar é tempo, né? Isso é muito legal, isso é tempo. E aí, se a gente for pensar e trazer um pouco dessa perspectiva, né, sobre o que geralmente a gente aprende sobre essa ideia do narrar, do narrador, né? O narrar, ele está muito associado a essa ideia de olhar de longe, né? Esse fato do observador, né? Então, a gente sempre está num lugar, né, de observar, e o jornalista, muitas vezes, ele é colocado nesse lugar, né? A gente observa o que está acontecendo, conversa com algumas pessoas, tem acesso a determinadas informações, né? E a partir disso, a gente constrói textos, né? Constrói reportagens, constrói áudios, enfim, né? Com várias as possibilidades de produção, né? E o que a gente queria trazer aqui como uma provocação, né? Na verdade, é pensar esse ato de narrar mais do que um ato de contar história, né? Mais do que uma ação de dizer alguma coisa a alguém, de descrever ou de conduzir, né? De ter acesso a determinadas informações, né? Mas a gente quer pensar o narrar como uma prática social, né? Como uma dimensão, né? Um lugar que ele mistura aí, né? Que ele está no âmbito do subjetivo, do individual, né? Mas ele também está no âmbito do coletivo, né? Quando a gente conta uma história, a gente constrói ali, a partir daquela história, uma perspectiva da realidade, né? Pode não ser a verdadeira, pode ser distorcida, né? Podem ser perspectivas diversas, né? E aí está o COA para mostrar, por exemplo, as narrativas desinformativas que são construídas, né? Na internet, nas redes sociais, né? Então, quando a gente narra, a gente não está só contando uma história que a gente observou, né? Mas a gente está construindo a realidade que a gente está vivendo, né? E por isso que é importante a gente pensar sobre isso, né? Que a nossa escrita, o que a gente escreve, né? Ela se constrói, ela se constitui, na verdade, como uma narrativa, né? Como uma construção da realidade. Por isso que é importante, né? A gente sempre estar atento a esse processo, né? Entendendo a responsabilidade, né? E alguém, acho que alguém até colocou lá, pausei aqui para poder olhar lá se tinha de fato essa palavra, né? Mas de trazer essa responsabilidade, né? Daquilo que a gente está escrevendo, né? Não é só um texto, né? Não é só uma matéria para um jornal, né? Mas é uma perspectiva da realidade, é uma narrativa do real, né? Que é aquilo que a gente está tentando construir aqui a partir das nossas escritas, né? E por isso que a gente escrever com afeto, com estratégias sensíveis é importante, porque a gente também se coloca no lugar do outro na hora dessa escrita, né? Se você quer acrescentar algo também? Sim. Gente, tá um barulho aqui, porque estão passando a máquina aqui no mato, no capim. Tá atrapalhando vocês? Não dá nem para ouvir aqui. Ainda bem. Então, assim, acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, é que todo mundo narra, né? Todas as culturas narram, a humanidade sempre narrou, seja através de desenho, seja através de pintura, o Jader sabe disso, né? Que também isso é uma forma de narrar. E aí é importante a gente entender que, apesar de que tudo é narrativa na sociedade, muitas narrativas foram enterradas. E hoje parece que muitas narrativas estão encontrando, né, modos de resistência, estão encontrando modos de retomada, de se reapresentarem, né, dessa subjugação, desses epistemicídios que acontecem até hoje, né, mas que, como diz o nosso amigo, né, lá, o Guajajara, o Erisvan, é tempo de ocupar, né, ocupar as redes, ocupar a comunicação, de retomar, né, esse direito à palavra, esse direito à fala.
E tem uma coisa que é importante para a gente que escreve, é entender que a narrativa tem 5 elementos, né? Aí uma coisa mais, um pouco mais para quem escreve mesmo, né? Um pouco mais técnica. E para quem conta, né? Acho que a Bianca poderia abrir o microfone e contribuir aqui também, né? Que ela disse que é amante de storytelling. E aí a gente entender que toda narrativa, né? Precisa antes de um acontecimento. Não é possível contar uma história se não houve um acontecimento, né? Então, a narrativa, ela parte desse acontecimento. Depois, outra coisa que é importante é quem vive esses acontecimentos, que são os personagens. Então, toda narrativa, ela vai ser constituída, né, através desses personagens. Quem são esses personagens? O que eles dizem, né? O que eles sentem, o que eles pensam. E a outra dimensão, a dimensão do tempo. Toda narrativa tem uma temporalidade. Ela aconteceu em um momento, né? Em um momento da história. E é preciso a gente demarcar essa temporalidade, porque o que acontece hoje é diferente do que acontece. O mesmo acontecimento de hoje pode não ter a mesma repercussão do mesmo acontecimento no passado, né? E nos anos 60, nos anos 80. E aí pensando assim no tempo, né? No tempo cronológico. Mas também pensar essa temporalidade que vai para além da cronologia, né? É como a gente experimenta o tempo, é como a gente está sentindo aquele tempo, né? O tempo do pingar, né? De uma água, ela traz uma temporalidade. O tempo sei lá, de lavar uma roupa, o tempo não sei, ou de uma coisa mais dramática, de um tiro, né? Ela tem uma temporalidade, tem coisas que vivem ali, dentro daquela temporalidade, que não é exatamente o cronológico, né? Apesar desse tempo e espaço cronológico também ser importante, né? E a outra questão é o espaço. Qual é a espacialidade que esse acontecimento ocorre, né? Aí falando do Luan, né, que estuda direito à cidade, que está sempre implicado nos processos de cidade. Qual é essa espacialidade, né, que ele sente? O que ele observa? Como ela se estrutura? Como esse espaço se estrutura? É um espaço de concreto, mas é um espaço largo? É um espaço pequeno? É um espaço que é pequeno, mas que pode trazer essa sensação de grande, né? O que é essa espacialidade? Isso é importante também demarcar quando a gente narra, né? E, por fim, como foi dito aí, né? Muitas pessoas escreveram ali no Padlet, né? No muralzinho, que é observar, que é dizer do outro, né? Que é ver o que aconteceu, algumas coisas nesse sentido. E aí, sim, é preciso o narrador. Como esse narrador se posiciona, né? Como ele se coloca nessa narrativa, dentro dessa história, como ele vai mediar, né? Junto com o ouvinte, junto com quem está interagindo ali com ele, enfim. Pode... eu não sei se a Bianca e o Luan querem comentar alguma coisa, o Jader, né? Que foram provocados aqui na minha fala. Bianca, o Jader colocou aqui: narrar é natural como respirar. O tempo ocidental capitalizado, não natural, é uma das armas contra as narrativas não hegemônicas. E a Bianca falou, exatamente, toda história se inicia com a observação. O observador tem um certo controle de contar a história, apresentar uma história através de um recorte da realidade, do ponto de vista do narrador, exatamente. Eu acho interessante isso, que a questão da imparcialidade é muito complexa. Porque quem conta, né, vai contar a partir do seu olhar, da sua experiência, e é outra coisa que a gente precisa questionar, né? Pode falar, Marta. Só uma contribuição aqui, eu estava ontem vendo o Jornal Nacional, e aí, eu não sei se vocês estão sabendo, tem uma exposição no Rio de Janeiro que está exibindo mais de 100 personagens da história, né, negros, que não foram retratados pela história, né, no sentido de imagens. E isso me chamou muita atenção, porque são personagens que não tiveram assim uma foto, uma pintura, e estão fazendo essa exposição justamente para resgatar, né? E por mais que a gente fale assim, narrar, né, essa questão de narrar, escrever, mas de certa maneira está muito ligado a essa questão, né, de como na história em si a gente observa que
muitos personagens que fizeram parte da questão da luta dos direitos não foram, de fato, retratados. E aí isso me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, nossa, aí quando a gente vê, assim, até o curador da exposição, ele falou sobre isso, ó, aqui são imagens, né, retratos que a gente supõe que, de fato, seja, né, esse personagem. Não tem como a gente saber se realmente é o rosto dele, porque, infelizmente, na época, essa questão da própria hegemonia, assim, dos colonizadores, imperialistas e tal, e infelizmente eles não tiveram essa representação de artistas da época, né? Mas é muito importante a gente poder dar esse espaço, essa voz a eles e as pessoas conhecerem quem são esses personagens tão importantes na luta pelos direitos, não só dos negros em si, mas da luta pela liberdade do país. Então, isso eu achei muito lindo e muito importante. Jada, pode falar. É porque a Sara foi numa ferida que está na minha pesquisa. Eu tenho pesquisado muito os modelos de arte de contracultura, né? Como é que eles se constroem no mundo físico, natural, como ele também se constrói no mundo digital. E uma das coisas que a gente tem observado, tanto na minha pesquisa quanto os pesquisadores a qual eu vou buscar referência, é que como a gente está na era da imagem, é importante que a gente consiga traduzir alguns rostos que só tem nome, né? Se a gente for falar, por exemplo, de alguns nomes, a gente não vai conseguir associar as pessoas, a existência dessas pessoas. Você pode citar alguns nomes de alguns livros e conseguir entender a epistemologia dela ou a construção sociopolítica dela, mas você apaga o rosto. Isso aconteceu, inclusive, com o embranquecimento de alguns nomes, como Machado de Assis, por exemplo. Aí volta para a questão que a Marta estava comentando agora sobre a exposição, que eu também vi, que é uma das pautas que eu levantei quando abriram a inscrição para tentar construir imageticamente Esperança Garcia no Piauí, que era como é que a gente pode pedir para que uma sociedade toda construa um rosto na qual ela não se enxerga. Aí abre um precedente para que homens e mulheres artistas que podem ser de cunho popular ou não, construam um rosto de uma mulher negra, sem identificação. Isso, para mim, foi muito doloroso, porque esse era um papel das pessoas que se sentem representadas e que querem se sentir representadas. Tanto é que muitas das narrativas que foi construída em imagem, em pintura e ilustração, são espectros de mulheres negras a partir de uma perspectiva branca. Então, a gente continua colonizando, inclusive, a imagem. Que imagens são essas que são construídas? Que narrativas são essas que são construídas? Aí, pensar nesse modelo de contracultura é, inclusive, não falar em estamos dando voz ao artista, ou ao jornalista, ou ao ativista. Estamos dando passagem, enquanto comunicadores, para que essas pessoas só consigam traduzir o mundo a partir da perspectiva delas. E é uma das coisas que eu tenho tentado, assim, a duras penas no meu quadro, porque às vezes eu entro, mesmo sendo aceito na TV, eu ainda entro dentro de choques épicos, porque parece que não cabe as narrativas do outro dentro daquele espaço. E é construir essas comunicações do outro que me interessam. Aí, por isso que, quando Sara fala narrativa, eu fico muito pensativa. A gente está fazendo esse exercício de dar o passo atrás para que as pessoas falem, ou a gente finge que está fazendo isso. E eu não estou dizendo nem do corre e nem estou dizendo isso do coab, porque eu acho que esse exercício acontece. Mas da gente, enquanto jornalista, enquanto pesquisador também, tirar as nossas armas da educação comercial, né, dessa educação bancária, e deixar a coisa mais natural, né, fluir. Era essa a contribuição. Perfeito, gente. Eu acho, assim, que a fala, né, que Jada e que Marta trouxeram aqui são exemplos disso, né, de como que daquilo que a gente vem falando, né, que essa narrativa, ela é de fato elas são práticas sociais, né, então as narrativas, inclusive, são feitas, ao longo da história, né, foram feitas para poder desconstruir, deslegitimar e apagar outras narrativas, né,
E aí é aquilo que a Sara estava falando, né? Que a gente vivencia hoje, talvez, um período onde essas narrativas estão encontrando, né? Buscando ou exigindo espaços para mostrar que existem, né? E que existem outras narrativas possíveis, não só essas narrativas hegemônicas. Né? O Luan até comentou aqui no chat, né? As perspectivas espaciais de cidade dependem do narrador. As periferias têm reivindicado sua centralidade no construir da cidade, por exemplo, né? E é muito isso, né? Então, quem define o que é cidade, né? E aí, no caso, o narrador, o Luan está falando aí, é o poder político, é o poder econômico, né? Ele diz o que é e o que não é cidade. Quem está e quem não está dentro dela, né? E quem não está na margem, está na periferia, né? E tem todo esse espectro que é criado em cima disso. Algo mais, Sarinha, sobre isso? A gente... Eu acho que a gente pode seguir. Tá bom, vamos lá, então. Bom, gente, aí agora que a gente vai trazer 2 pontos para vocês, né? Dentro desses 2, mais alguns, né? Para a gente refletir um pouco sobre esse processo, né? Tanto um pouco teórico, mas também prático desse processo de escrita, né? A partir dessa proposta que a gente está apresentando aqui hoje, né? De uma escrita pelos afetos, afetivo e tudo mais. Mas antes de escrever, né? E é por isso que a gente trouxe esses elementos iniciais, né? Mas antes de escrever, a gente precisa fazer um caminho de autorreflexão sobre o nosso papel enquanto comunicadores, né? Enquanto jornalistas, né? Enquanto comunicadores populares, ou seja, onde a gente estiver desenvolvendo a nossa escrita, né? E aí eu apresento aqui esse ponto para vocês, né, que eu chamo de desconstruções e subjetividades, né? Então, por exemplo, no nosso curso de jornalismo, e aí aqui eu e a Luana, a gente era da mesma turma, né, a Dáurida, Jader, né, também contemporânea ali, a gente sempre discutia muito sobre isso, né, com a Sara também, que a universidade, ela tentava ensinar para a gente, né, um modo de fazer jornalismo, né? E muitas vezes parece que só existe esse modo único, né? Então a gente tem que aprender isso. A gente precisa escrever como? Como é que a gente escreve? Começa por onde, né? Aí tem o lead, aí depois você começa a contar a história, depois entra uma aspa do personagem, depois você coloca uma autoridade, depois você finaliza o seu texto. Né? Então, parece que existe ali uma técnica, né, que foi pensada, e para o jornalismo existir enquanto curso, né? Foi preciso que se tecnificasse, né? Então, se criasse uma técnica que seja possível de ser ensinada, né? Por isso que o jornalismo se consolidou aí enquanto um curso também, né? Porque conseguiram lá no começo comprovar que não, a gente tem uma técnica e é possível ser ensinada, né? Mas hoje a gente está fazendo um caminho de refletir um pouco sobre isso, né? De entender que, na verdade, o jornalismo ele não é esse lugar do singular, né? Na verdade, ele é esse lugar do plural. Então, existem muitas formas de fazer, né? E a objetividade, como nos foi ensinado, né? Então, você tem que ser objetivo no seu texto, você tem que ser imparcial no seu texto, você tem que ser neutro no seu texto, você não pode se envolver no seu texto, né? Isso tirou de nós a sensibilidade, na maioria dos jornalistas, né? Ou nos ensina a tirar a sensibilidade dos nossos contextos, né? E aí trazer de volta esse lugar do sensível, né, é a gente refletir isso a partir das subjetividades, né, e aí é o que a gente está propondo também, instigando vocês a pensar. E aí eu trago um primeiro ponto, né, o lugar da pauta. O que é esse lugar da pauta, né? Então, por exemplo, quando a gente chega para fazer uma matéria, quem aqui é estudante ainda da graduação, né, talvez vai experimentar isso mais na frente, né, mas eu acho que já tendo essa noção agora, já é bom que comece a refletir sobre isso também, né? A gente chega numa pauta, né? E aí isso é muito comum dentro do jornalismo convencional, já trabalhei muito em TV, em jornal, enfim, né? E os comentários, eles circulam, né, pela redação. Então, o comentário né? A gente vai para a periferia, por exemplo, fazer uma pauta na periferia, o sentimento de quem chega lá naquele lugar, né? Já é um sentimento de que aqui é um lugar que não tem nada, que não tem política, que só tem pobre coitado, né, que não tem saúde, não tem educação, não sei o quê. E aí os jornalistas chegam nesse lugar, né, com um sentimento tipo de dó, né, ou de dor, né, não sei.
colocando um conceito já pré-estabelecido, né, de como é aquele lugar, né, sem antes ter conhecido aquele lugar, né? E aí, isso não só, por exemplo, a periferia foi um exemplo, né, mas a maioria dos locais onde a gente vai, né, a gente tende a ter conceitos já pré-estabelecidos, né, ideias sobre aquele lugar, né? Quando a gente fala para repensar o lugar da pauta, né, é a gente chegar nos lugares tentando se desprender disso, né? Às vezes é difícil, né? Não é fácil, né? Mas porque são questões que já vêm introjetadas, né, na gente. Então, muitas vezes você já tem uma ideia pré-estabelecida de determinada coisa que você vai lá, né? Mas você entende que é tudo diferente daquilo que você pensava, né? Mas para você entender que é diferente, né? Que existem outras coisas e outras possibilidades e outros caminhos, né? Você precisa chegar desarmado, né? Digamos assim. Você precisa chegar de peito aberto para receber o que aquele lugar tem para lhe dar, né? E aí você pode perceber que a periferia é um universo, assim, riquíssimo de cultura, né, de sabedoria, né, de ciência popular, né, que a gente só consegue de fato perceber e descobrir se a gente não entra naquele lugar só querendo falar de violência, de falta de investimento, de falta de saneamento, né? Claro, é importante falar, é importante denunciar esses aspectos até para uma reivindicação de direitos, né? Mas também compreender que naquele lugar, né, existe uma potencialidade de riquezas muito grandes e que a gente vai conseguir descobrir isso, né, se a gente consegue se desarmar nesse primeiro momento. Como que a gente faz isso, né? E aí eu trago o segundo ponto, que é o processo dessa escuta sensível, né? A escuta sensível, muitas vezes a gente aprende a ouvir, né? E parece que a escuta é diferente disso, né? O ouvir é o que a gente consegue fazer, né? Fisicamente aqui pelo ouvido, o som chega, quem consegue escutar, né? Quem não é surdo, vai chegar o som ao seu ouvido, você consegue decodificar na sua cabeça e tira as suas conclusões sobre aquilo que você ouviu, né? Mas escutar é diferente, né? Escutar é se abrir para o outro, né? É olhar. E a gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta com o olho, a gente escuta com o cheiro, a gente escuta com o toque, né? É sentar na calçada, é olhar para o outro. Esse é o jornalismo que a gente hoje, né? O modo de produção do jornalismo não permite que a gente faça, né? Porque o jornalismo ele é muito, né? Agora, é o que está acontecendo, né? É o hard news, é a notícia instantânea, né? Mas esse jornalismo de você sentar, de você olhar para o outro, né? Você conseguir se enxergar e escutar ele, né? É um exercício que a gente tem perdido, né? E a escuta sensível, ela nos chama para isso, né? Para ouvir não só com os ouvidos, né? Mas também com os olhos, com os outros sentidos, né? E a partir daí a gente construir também outras percepções, né? É você sentar e conversar com alguém sem querer saber o que ela é, né? Mas também saber o que é que ela tem a contribuir, né? E aí, esse processo da escuta, né? Ele vai te construir, ele vai construindo a tua percepção, né? Mas é importante que a gente consiga separar também, né? Que a nossa percepção é uma e a percepção de quem está contando as histórias para a gente são outras, né? E aí, por isso que entra a importância desse terceiro ponto, né? Que é o testemunho, né? E aí, o que é o testemunho, né? O testemunho é esse ato, né? De você falar, de você narrar algo que aconteceu, né? De você contar sobre si, ou sobre o outro, ou sobre algum lugar, né? E aí, para essa compreensão, o testemunho, ele não é apenas um lugar de quem fala como consultante, né? Não é apenas a entrevista, o entrevistado, né, que a gente tem para a matéria e tudo mais, né? Então, o testemunho, ele também, ele é parte da história que ele é contada, né? E ele é parte de quem conta a história, né? Então, estamos, né, dentro dessa encruzilhada aí, né? Onde os entrevistados e os entrevistadores, né, são juntos testemunhas de uma mesma história, né? Então, eu vou citar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, a gente acompanha muito a situação da Boa Esperança, né? E aí, um conflito, né, de desocupação, de tudo mais, de luta pelo direito à cidade, à moradia e tudo mais. E aí a gente tem, a partir do Ocorre Diário, né, conversado com muitas pessoas, né? Com muitos moradores, os moradores mais antigos e tudo mais.
Esses moradores da Boa Esperança, eles são testemunho da história deles, né? Da história de vida deles. Nós, do Ocorre Diário, do lado de cá, né? A gente é testemunho da luta desses moradores, né? E o Ocorre Diário, ele é testemunha dessa história toda, né? Que une o testemunho real, concreto de quem vive uma situação, o testemunho de quem acompanha e de quem conta essa história de outras formas, né? Porque os moradores também contam as suas próprias histórias pelos seus próprios meios, né? E o Ocorre se materializa aí como um outro lugar de testemunho, né? Talvez de localizar ali um lugar espacial onde a gente consiga ter acesso àquilo ali. Então, pensar, né? Primeiro, a gente se desarmar para a gente receber essas informações, né? Escutar muito sensivelmente, né? Então, ter esse processo de escuta sensível com quem a gente vai conversar, né? E inserir esse testemunho, né? Compreendendo que nós também somos parte dele, né? Nós também testemunhamos essa história, né? E também construímos essa história junto com as pessoas com quem a gente conversa, né? Não sei se Sara quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Sara? Ou se alguém também tem alguma questão? Não, eu ia só falar também esse espaço da escuta como um espaço reparador, né? Como uma reparação histórica, de ouvir aqueles que foram invisibilizados, né? Aqueles que tiveram o direito à sua palavra negado, e também essa escuta como um ato de olhar também, de ver e de construir uma narrativa. O próprio fato de escutar, você já está permitindo a narrativa acontecer, né? Se desnudar, e quem conta passa por um processo formativo, porque aprende com sua própria experiência, e quem escuta também passa por esse processo, né, de formação, enfim, pedagógico mesmo, de aprendizagem e tudo, né? E eu acho que é o que falta muito nas nossas, não digo só no jornalismo, mas na comunicação em geral, né? Na comunicação midiática, mas também na comunicação interpessoal, né? Na comunicação cotidiana, né? E eu acho que nós, como comunicadores, seja os comunicadores populares, né? Como o Luan aqui, o Luan Roosevelt, não passou pela formação de comunicação, mas também os comunicadores que passam pela formação, né? O compromisso que a gente tem em retomar, né, essa comunicação ampla, essa escuta, né? Escutar também é falar, né? Porque você pode se permitir a falar através do outro, a se sentir contemplado pela fala do outro, né? Então, é um diálogo, né? Assim, muito expressivo. Era isso. Não sei se alguém tem algo que acrescentar nesse ponto, se a gente passa. Eu queria só compartilhar, Sara, uma experiência, né? Eu trabalho numa escola, e aí todos os dias eu passava no corredor, né? E cumprimentava uma funcionária da escola que trabalha na cantina, né? E aí eu passava por ela, geralmente com o celular na mão, né? E eu dizia, oi, bom dia, né? E ela nunca me respondia, né? E aí... E eu não entendia, mas eu continuava dando bom dia, né? Eu já vou completar um ano aqui, né? E aí, acho que nesse período todo, né? Eu parei para conversar com ela pouquíssimas vezes, né? Parei para estar do lado dela, mas para conversar, não tinha feito isso ainda. Aí, mais ou menos um mês atrás, aconteceu da gente estar num lugar comum, né? E aí a gente foi conversar, né? E aí eu puxei assunto e ela não me respondeu, e eu não entendia por quê, né? E aí depois ela percebeu que eu estava tentando falar com ela, e aí ela me disse, olha, eu sou surda, eu não escuto, eu falo, mas eu perdi a minha audição, e ela foi me explicar e contar um pouco da história, né? E aí eu entendi, então, completamente a questão, né? Porque eu queria sempre escutar só com o ouvido, né? Mas eu não consegui escutar de outra forma, né? Então, isso
quando eu de fato escutei ela, e eu não escutei ela pelo ouvido de outras formas também, né? É que eu consegui falar com ela. Porque eu não tinha até então falado com ela, né? Então é isso que a Sara está falando, né? Quando você escuta, você também abre a possibilidade de você conseguir falar com o outro, né? Porque o outro vai conseguir entender porque você também entende o outro, né? Eu acho que essa troca aí, ela é fundamental nesse processo da escuta, né? E aí essa experiência aqui me marcou muito, assim, por isso, né? Porque... e aí que eu venho refletindo sobre isso há muito tempo, né? Mas não consegui parar para me tocar de fato o que estava acontecendo, né? E só depois disso foi que veio o estalo de que eu não tinha escutado, né? Eu não tinha escutado. Massa, Luan. Isso. Eu vou passar aqui então, Sarinha. Só para a gente finalizar, gente, esse processo, né, que a gente está tentando construir aqui de refletir a escuta, o lugar da pauta, né, o nosso papel, a nossa função, né? Alguns autores no jornalismo vêm chamando isso de jornalismo de subjetividade, né? E aí é tanto para se contrapor a essa ideia de um jornalismo, de uma objetividade no jornalismo, né? Mas também como para complementar, né? Esse jornalismo dentro dessa linha mais que tentam impor, né? De uma neutralidade, de uma imparcialidade, alguma coisa nesse sentido. E aí eu trouxe essa autora para vocês, a Fabiana Moraes, ela é do Pernambuco. Ela diz assim: jornalismo de subjetividade é uma ferramenta, uma prática, um movimento de autorreflexão, um caminho para deixarmos de lado, como jornalistas, uma cultura predatória sobre o mundo. É uma tentativa com seus ganhos e seus limites. Mas me parece hoje um meio possível de avançarmos sobre um campo em ebulição, um campo que precisa restabelecer seu velho contrato com o público, né? Então, sobretudo esse movimento de autorreflexão, né? Da gente parar e pensar o que nós estamos fazendo, né? E a forma como estamos fazendo também. Massa. Aí, também, acho que a gente já está um pouquinho avançado na hora. Eu vou tentar passar mais rápido nesses pontos aqui, que é mais para a gente pensar nas escritas mesmo, né? Como a gente se coloca nessa coisa mais... Quando a gente sentar, né? Pronto, vamos aqui escrever. Porque tem todas essas outras coisas, né, que a gente está discutindo até aqui, que são imprescindíveis para a gente pensar uma escrita que seja afetiva, né, que a gente está chamando aqui de afetiva, mas que a gente pode chamar, dar outros nomes, né, para ela também. Enfim, a gente pensar nisso, né, das liberdades que a gente pode construir, e o Luan já trouxe uma delas, que é a liberdade da pauta. O Leonardo falou que a gente pode passar um pouquinho. A gente começou umas 9h15, né? De repente, a gente pensar nesses 15 minutinhos aí também do atraso. Mas vamos lá, para a gente também não esgotar tanto a força, né, da gente, que a gente já vem de uma semana toda cansado, né? Enfim. E aí, gente, falando das liberdades. Uma delas é essa liberdade da pauta que o Luan já falou, que a gente não precisa se focar só naquela pauta que passam para a gente, né? Que costumam passar para a gente. O que é pauta? Aí lá vai o Jada que está aí na televisão deve saber, né? O que estiver acontecendo ali no momento, ou tem a agenda de pauta, né? Porque o jornalismo normalmente ele vai. Fevereiro vai falar de carnaval. Maio vai falar das mães, aí não sei o quê, aí vai por aquele agendamento já, né, pré-estabelecido, e a gente não se abre para ver o que são essas outras pautas, para a gente enxergar o que há de novo no cotidiano, porque muitas vezes nesse agendamento a gente sequer observa o cotidiano, a amplitude que ele é, né? Então, o poder da comunicação, ele pode alcançar outras histórias, inclusive as invisibilizadas, né? E acho que essa liberdade da pauta a gente pode usar para isso, visibilizar aquilo que está explícito ao nosso olhar cotidianamente, mas que está imperceptível nas narrativas, né? Nas narrativas dominantes. Não sei se deu para entender, assim, meio que essa dicotomia, ser um paradoxo, né? Porque as coisas estão aí à nossa cara, estão à mostra, mas muitas vezes estão invisibilizadas. A outra liberdade é da angulação, isso que Bianca estava falando, né? Do ângulo que a gente vai dar, de onde é que a gente observa as coisas. A gente não precisa sempre ter aquela percepção
hegemônica, né? A gente pode procurar os outros ângulos dos acontecimentos. E isso é o papel de quem narra, né? Isso é muito marcante também, fazer essas conexões, né? E a liberdade das fontes, a gente vem falando muito disso, né, Luana? No Ocorre Diário, a gente já está até produzindo teoricamente sobre isso, sobre o lugar da fonte, né? Que é preciso a gente desconfigurar, né? Contracolonializar esse lugar da fonte, que muitas vezes a gente já vai contar a história a partir dos mesmos olhares, né? Dos especialistas, do poder público, de pessoas proeminentes, e aí a gente deixa passar o lugar de novos narradoras, né? Novos e novas narradoras, narradores, enfim. E aí, enfim, a gente deixa passar muitas memórias, a gente deixa passar muitas histórias que poderiam estar compondo um mosaico muito mais rico, né? Então, a gente vem falando sobre isso, né? Do reposicionamento da fonte. Essas 5 liberdades aqui, gente, e esses outros tópicos que eu vou trazer mais adiante, vocês podem observar eles num livro chamado Páginas Ampliadas, do Edivaldo Pereira Lima. É um livro incrível, deve ter na UFP, vocês que ainda são estudantes ou da pós ou da graduação na UFP, procura. Eu acho que não sei se tem na UESP também, mas é um livro incrível, assim. Ele fala do livro reportagem, né? E aí ele vai guiando a gente para pensar como criar esse livro-reportagem que saia dessa mesmice, né, do jornalismo usual, esse jornalismo hegemônico que, na verdade, ele é muito excludente, né? Não é só pela mesmice, é porque ele é excludente, ele é esmagador, né, de mundo, como Fabiana trouxe aqui no relato que o Luan trouxe, né? E é desse lugar que a gente quer sair desse lugar da esmagação, né? Aí também a questão temporal, né? A liberdade temporal, que a gente sempre está em pautas quentes, né? Isso acho que o Luan já comentou anteriormente. É um jargão, né, do jornalismo à pauta quente, a gente sempre querer o que está ali simultâneo, a gente cria uma ditadura da presentificação, né? E esquece que o presente ele é muito mais amplo, ele a temporalidade do presente ela é sufocada por uma ideia de que tem que ser dito naquele momento, de que tem que ter pressa, de que tem que dar o furo, né? Então, empobrece nossas narrativas, empobrece o jornalismo, e falando aqui mais especificamente da experiência da gente do Ocorre Diário, ou a gente opta por falar no momento do acontecimento, ou a gente opta pela qualidade, porque nós somos um coletivo de pessoas colaboradoras, né? Não existe nenhum vínculo e nenhum tipo de vínculo que eu digo empregatício, né? E não existe nenhum tipo de remuneração para profissionalizar esses colaboradores. Então, a gente constrói, né, as narrativas com quem vive, né, essas histórias, com quem vive esses acontecimentos, e nem sempre a gente vai ter condições nem de falar sobre tudo e nem de falar no mesmo instante em que acontece. Então, a gente opta, muitas vezes, até por passar semanas, né, construindo uma narrativa, mas que seja uma narrativa mais responsável, né? Que seja uma narrativa que vai e volta entre vários olhares. Muitas vezes a gente também não consegue fazer isso, a gente erra, né? Logicamente, a gente está nessa experimentação também para sentir os erros, né? E assumi-los. Mas é isso, essa liberdade temporal também a gente tem que começar a observar. Tem até eu esqueci o nome daquela experiência de Portugal, Luan, que a gente conheceu no ano passado. Fumaça, né? Que é incrível que ela trouxe também ela deu testemunho sobre essa temporalidade do jornalismo que eles fazem lá, nesse coletivo Fumaça, que às vezes eles passam, tipo, muitos meses construindo uma mesma pauta. E isso também é importante, né? Porque eles vão e entregam, e assim, são diferentes, porque são profissionalizados, né? Participam de editais bem grandes, assim, e conseguem financiar, e passam muitos meses construindo, né? Acho que são os podcasts.
E aí vem com uma coisa realmente grande, né? Uma coisa densa, uma coisa para entregar com muita qualidade. Acho que o Luan tinha se inscrito, o Luan Roosevelt, pode falar, Luan. Oi, gente. Bom, só compartilhar assim também algumas inquietações, mas primeiro agradecer. Eu realmente estou num processo de construção e desconstrução dentro do próprio Corre Diário, porque eu tenho descoberto a minha função de comunicador, né? É algo que eu não aprendi durante a formação em arquitetura e urbanismo, mas que eu tenho entendido como essencial, né, como fundamental, né? Compreendo hoje que a comunicação ela deve ser algo assim realmente transversal, né, em todas as formações, né, em todo o formar como profissional, como pesquisador, né? E todo esse processo mesmo, assim, educativo. Queria mesmo agradecer, pensando mesmo sobre algumas coisas que foram colocadas aqui, né? Por exemplo, uma coisa que sempre me incomodou dentro da própria formação em arquitetura é isso, né? Dessa antagonismo mesmo entre a cidade formal e a cidade informal, e entre a cidade legal e a cidade ilegal, né, como se existisse um modelo de cidade a ser reproduzido, né. Eu até coloquei no chat, né, que hoje existe esse movimento revolucionário das próprias periferias em reivindicar a sua centralidade na cidade, né, de dizer que, ó, aqui nós não somos uma cidade que está esperando para que se torne uma cidade formal, para que se torne uma cidade legal, né? Nós temos a nossa própria identidade, né, nesse contexto urbano, contexto de cidade, e também temos nossas próprias referências, né? Então é isso, muitas coisas mesmo, assim, que eu tenho aprendido a escrever nessa escrita afetiva, essa escuta sensível. Eu lembrei de uma matéria que a gente escreveu, que me ela aqui no chat, que sobre as mães na luta pelo direito à moradia, né? E lá a gente escreveu a partir da perspectiva das mães que vivem em ocupações aqui em Teresina, como é que elas entendem, como é que elas constroem na prática o seu direito à moradia. Então, obrigado, gente, mais uma vez, e vamos seguir juntos. Luan, muito obrigada pelo seu testemunho, por você estar junto também, né, ajudando a construir essa outra comunicação possível, sem dúvida nenhuma, a sua colaboração para a comunicação, né, popular, piauiense, que a gente vem construindo, ela é fundamental, muito importante mesmo. E eu que tenho que agradecer também, né, por essa parceria. Tentando ir aqui um pouquinho mais adiante, vou tentar falar rapidão, assim, os modos que a gente vai captar, né, essas histórias. Pode ser através de entrevistas, e aí vou dar só a dica aqui de procurar a Cremilda Medina, né, que é uma autora que vai falar das entrevistas como um plurálogo, né, como um diálogo plural, né, e aí ela vai falar dos tipos de entrevistas de perfil, de profundidade, enquetes e tal. E aí é muito interessante vocês procurarem ela. Outra forma de captação seria as histórias de vida, que está muito ligada à memória, né? A gente observar as histórias de vida. A história de vida é um método, né, de pesquisa que veio ali da história oral, mas que ela serve e tem servido, né, há muito tempo para a comunicação, para o jornalismo, para construir essas histórias mais humanizadas. E também partir da memória como um local de captação, né? Como um modo de colher essas informações, de colher essas histórias. As documentações, e nas fontes documentais, né? Enfim, a observação participante, que é a gente imergir, né? Participar, e é uma coisa que a gente no Corre Diário preza muito, é por essa participação, e acho que até vai além da observação participante, porque muitas vezes a gente vai lá num processo, participa, interage e tal, mas muitas vezes a gente faz parte do processo que a gente está narrando, né? São narrações coletivas, né?
não é tanto eu sair do meu lugar e narrar o que está fora, mas muitas vezes é essa vivência, né? Seria mais uma vivência, seria uma vivência observadora, eu não sei qual o nome que seria, mas a observação participante também é um método, né, de pesquisa que tem servido para a gente aqui na construção dessa outra comunicação, né? E também a gente atentar para o texto, né, no que a gente pode fazer, deixar fluir, né, esse texto. A gente pode optar pelo recurso da narração, né, de como é que a gente vai narrar essa história. A gente pode optar pelo recurso da descrição, como que a gente vai descrever um ambiente, como a gente vai descrever uma pessoa, e aí dando também uma dica aqui para vocês, a revista Piauí, por mais que ela seja assim grande, letras muito pequenas, eu particularmente tenho, quando eu pego ela assim para ler, não acho fácil, mas quando você mergulha naquela história, ela lhe leva para outro lugar, porque ela faz uma descrição, ela lhe coloca dentro da história, ela faz uma exposição dos fatos, né, que também é um outro recurso textual que a gente pode explorar, como que a gente vai expor expor o acontecimento, expor o objeto. As funções de linguagem, né, também, que são importantes, aí eu vou até mostrar aqui rapidinho, um texto do Vicente no Ocorre Diário, que acho incrível. Amigo, tu tirou da apresentação. Desculpa. Ele quer me gongar. Eu imagino. E aí, gente, essa questão das funções de linguagem, né, que a gente pode estar chamando a atenção para o referencial, para a questão da função expressiva, né, da metalinguística, a gente explorar, né, essas questões aí. E as técnicas de edição, né, que são extremamente importantes. Como é que a gente vai montar esse texto depois que tu tem um monte de coisa ali que tu coletou, como é que tu vai parar, respirar e organizar, né? Fazer a estruturação. Vou começar por aqui, vou por ali, por onde é que eu vou, né? A habilidade mesmo desse tratamento na montagem, né? Meio que quem ama cinema aqui, que a Bianca disse que ama, sabe como é, que você coleta um monte de coisa e depois vem um momento mais técnico, que é o de montar. Você vai montar as imagens, você vai montar, casar o texto com a imagem, fazer com que aquele texto ali, ele no meio tem uma imagem que vai dizer sobre aquele parágrafo, e você não vai precisar mais escrever tanto para explicar, porque você soube montar, né, direitinho, soube estruturar, ordenar, né, esse conjunto das coisas que você coletou. Eu acho que nesse tocante aqui é isso. Eu falei muito rápido, tinha muitas coisas assim para a gente explorar, mas pelo tempo, e a gente ainda tem uma dinâmica, né, para finalizar. Aí eu vou ficando por aqui. A Marta se inscreveu. Marta? Pode falar? Rapidinho. Pode O curso com o Ocorre Diário está sendo muito importante, eu acredito, principalmente para quem está começando no jornalismo, porque, assim, eu falo isso até por uma questão de testemunho. Às vezes, quando a gente vai vivenciar dentro de uma redação jornalística, a gente segue alguns parâmetros, ou então, vamos assim dizer, algumas exigências em relação à nossa própria profissão, que são muito mercadológicas, que de alguma forma podem afetar vocês, como me afetou, tá? Porque teve uma vez que aconteceu um caso que a minha editora-chefe na época tinha indicado, por exemplo, eu fazer uma pauta falando sobre câncer. E aí eu fui investigando e acabei descobrindo pessoas que sofriam, tinham descoberto câncer, e tem uma lei, né, que é federal, que diz que os hospitais particulares tinham que obedecer, né, e fornecer todo o tratamento, medicamento, e eu vi casos de pessoas que já estavam com câncer avançado, porque esses hospitais daqui não estavam respeitando essa lei. E na época, quando eu já estava escrevendo mais de 5 páginas, eu fiquei muito sensibilizada com vários casos, me emocionou bastante,
E aí, quando eu já estava quase concluindo, que eu entrei em contato com um dos hospitais, e aí eu falei que eu estava investigando, e aí eu vi que eles não estavam obedecendo, eu descobri que o hospital era um dos patrocinadores do local onde eu trabalhava. E aí o que aconteceu? Quando eu fui falar para minha chefe, ela pegou e falou assim, a pauta caiu. E naquela época foi que eu percebi que eu não sei nem o que eu estava fazendo no jornalismo até então. Eu chorei muito, porque fazia totalmente o contrário de tudo aquilo que eu sempre quis fazer no jornalismo, vocês entendem? Então, eu até falei isso com meus colegas da turma, eu disse assim, gente, por isso que eu acabei indo também para pesquisa, não só porque é uma questão do que de certa maneira me tocou, mas eu percebi que eu me encontro muito mais na pesquisa científica, eu me sinto bem nessa área, que de certa maneira eu posso poder fazer investigações, eu posso poder trabalhar e conhecer mais, ter mais conhecimento do que o próprio mercado em si. Eu não estou querendo aqui causar medo aos que estão entrando no jornalismo, muito pelo contrário, eu estou dizendo que essa oportunidade que vocês estão tendo com a Sara e com o Luan, de romper, certo? De romper esse ciclo, porque, de certa maneira, eu tentei por diversas vezes, mas é muito traumatizante e eu preciso falar sobre isso, porque eu passei por isso e eu tinha que me submeter. Mas eu sempre tentava romper, de certa maneira, a essas obrigações editoriais, né? Mas, às vezes, o pessoal falava até assim, meu Deus, lá vem ela com as pautas de pessoas, personagens que nem são tão conhecidos assim. E eu falava, mas ele tem uma história, aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma vivência. Até isso eu era obrigada a entrevistar pessoas que eram conhecidas. E eu falava, mas conhecida em que sentido? E é isso que é importante falar, porque isso acontece, tá? A gente tem que falar sobre isso, porque, de certa maneira, vocês vão vivenciar, mas eu acho importante esse curso justamente por isso, porque vocês podem fazer escritas que rompam tudo isso. Perfeito. Muito bom, a Marta, esse testemunho. E eu acho importante, Luan, demais, a gente também falar sobre isso, né? Porque, claro que todo mundo precisa se alimentar, né? Todo mundo precisa manter as suas vidas e tal. E para isso a gente se submete a muitas coisas. No meu trabalho também, eu trabalho com uma organização, com ONG, né? Hoje eu estou numa ONG e trabalho com comunidades. Mas muitas vezes a gente responde a por exemplo, responde às instituições de justiça, que é atrelado, né, de certa forma, e aí a gente não consegue falar, expressar daquela forma ali, do jeito que a gente está falando aqui. Aí a gente vai tentando criar rotas, né? Tentando furar alguns bloqueios, mas tentando manter também ali o seu emprego, né? E aí a gente vai criando também outras formas de expandir, né? De ampliar, como é o caso do COA, como é o caso do Ocorre Diário, como é o caso das Malamanhadas, como é o caso do Fala de Seu, e aí a gente vai criando essas outras alternativas, né? Também para a vida fazer sentido, porque se for só nesse quadrado aqui, eu vou dizer para vocês, vai chegar um momento que vocês vão perceber, não faz sentido. Como o Jada tenta fazer também, né? Na TV, que eu acredito que seja muito mais difícil. Pode falar, Jada. Aproveitando essa hora para também não deixar todo mundo desesperado, né? Achar alternativa não necessariamente seria criar um espaço. Também seria, mas não é necessariamente isso. É que a gente consiga, por menor que seja, construir outros discursos. Se você não tem condição no momento, e nem coletivamente, nem só individualmente, construir um espaço, um outro diálogo, um outro espaço, se alia a outros espaços já existentes. Por exemplo, não necessariamente você precisa largar o seu trabalho porque você precisa pagar conta. A gente vive numa materialidade, né? Infelizmente, a gente vive num período muito dramático da nossa experiência no Brasil, enquanto pseudodemocracia. É importante comer, pagar conta, pagar aluguel, água, luz, enfim. Mas ajude, por exemplo, os movimentos e os eventos que acontecem, os artistas, os jornalistas de contracultura, contra-hegemônico,
ou não hegemônicos, espaços de diálogos alternativos, além de ocupação, ajude. Está escrevendo? Escreva uma coisa nova. Está desenhando? Pinte uma coisa nova. Aí Sara estava falando anteriormente sobre essas matérias predispostas, né, que são sazonais. Ok, eu estou num veículo hegemônico, tradicional, e eu preciso construir uma matéria de Natal. Mas que matéria de Natal eu quero construir? Cavando pequenas brechas. Na TV não é fácil, Sara, mas eu acho que está igualzinho em qualquer outro espaço. Apesar de ser uma instituição pública de trabalho, você ainda percebe muito dos nossos vícios, mas eles não são vícios só acadêmicos da universidade enquanto formador de jornalistas técnicos, mas o nosso vício humanitário mesmo. A gente esqueceu como é olhar para o outro. A gente muitas vezes não consegue nem se observar. Então, toda vida que tiver uma pauta sazonal, uma pauta obrigatória, de que forma que eu construo essa pauta? Por onde? Por quais caminhos eu posso trilhar? Eu posso escutar quais corpas? Quais perspectivas? Eu acho que não precisa também ficar tão desesperado, porque assim, tudo está aí, mas nem tudo está dado em plenitude. E a gente está vivendo num momento muito importante, que é uma virada cultural, epistemológica, política. E quando a gente está ação e coletivamente ativos, a gente tem possibilidade de construir outras narrativas. E eu acho que daqui uns 10, 15 anos, essa história vai ser contada pela gente, sabe? Mais do que nunca. Então, a gente tem que estar muito preparado para construir outra realidade. Porque o que vai sobrar desse governo que a gente está atual agora, se sobrar alguma coisa, é um lugar muito sombrio. Então, pensar coletivamente em outras alternativas também é importante. Se mantenham vivos, é só isso que a gente pede. Já que está aqui, todo mundo quer construir um outro tipo de comunicação. Fiquem vivos. Já basta. Muito bom, Jada, muito bom o que você traz. Eu acho que é isso. É a gente saber como que a gente vai criar essas rotas, né, no nosso cotidiano e como que... E com quem a gente vai se aliar, né, também. Inclusive, o Ocorre Diário está aqui aberto para todos, todas e todes que quiserem colaborar. Precisamos, inclusive, fortalecer essa comunicação popular no Piauí e ampliar, né, cada vez mais. Então, sempre que vocês quiserem, tiverem material, mandem, escrevam, mandem para a gente. Essa questão da sazonalidade, né, das matérias, é isso. O Luan Roosevelt deu o testemunho dele aqui, que no ano passado ele escreveu uma matéria no Dia das Mães, que era As Mães da Periferia, né? E foi incrível. Procurem lá no Ocorre Diário essa matéria, que foi muito linda, as imagens, os testemunhos, foi, enfim. E é isso, a gente procurando essas outras brechas, e a gente ter coragem, mas também não se botar em risco, no sentido, a vida é um risco, né? Eu digo assim, eu falo por mim, cada um vai criar a sua rota e sua forma de garantir, né, a sua existência, a sua resistência e a sua sobrevivência. Então, eu procuro cultivar a coragem, mas também cultivar meus modos de defesa. E é isso, porque sou militante. Sei que a gente está falando de escritas afetivas, mas eu também falo do lugar da militância, né, do movimento social, de exacerbar as histórias populares, enfim. E é isso. Não sei se Luan quer acrescentar uma coisa. Eu queria compartilhar, logo após tua fala, 2 trechinhos rapidinhos, um da Eliane Brum e outro do Vicente. Não, acho que a gente pode avançar. Só ler aqui o que a Bianca escreveu, Sara, no chat. Ela diz assim, reforçando a fala da Marta, realmente o ritmo de uma redação nos torna muito automático. Eu ouso dizer que ele nos bloqueia tanto que até na sensibilidade ela se esconde. É muito importante sempre sair da zona de conforto, se provocar, se confrontar, buscar entender qual é o seu papel dentro da sociedade. Eu busco refúgio dessa rotina automática na leitura, na escrita e no cinema. Ajuda a me entender, a ser mais observadora, mais ouvinte como próximo. É isso. Acho que cada um busca... complementou bem o que a Sara falou agora no final, né? Cada um busca suas estratégias aí para seguir caminhando, né? Você quer compartilhar agora, Sara? Quero. Pode ir.
Vou parar aqui. Aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente também, nós que somos, por exemplo, existem várias formas de escrita, né? Mas eu acho que aqui todo mundo está implicado aqui é numa escrita mais de uma comunicação que está voltada ali um pouco para o jornalismo, né? Ou totalmente, ou um pouco mais para o jornalismo. E aí eu vou falar assim, né? Que é possível trazer escritas afetivas mantendo os fatos, mantendo mantendo as informações, mas sendo muito mais do que informação, sendo comunicação ampla, né? Aí eu trouxe essa matéria aqui do Vicente, das Bichânicas, não sei se vocês conhecem, mas procurem o trabalho dele, que diz assim: elas nas telas dão um salve às mulheres artistas das quebradas teresinenses. E aí, só esse primeiro parágrafo aqui, ó, que ele usa a linguagem enfática, né? A interlocução aqui com o autor, ou com os leitores. Já sacou o comecinho da saga das manas da Popoca Crio? Pois cuida em catar essa história plena de afetos e resistência que a artista Fanny Magalhães catou lá no hip hop da quebrada. Ou seja, aqui ele fez uma linguagem enfática, mas já trouxe personagem, né? Já trouxe quem? É a artista Magalhães, é o Popoca Crio, que é um quem coletivo. E lá embaixo ele vai dizer, né? O evento é organizado pela Val em maio de 2019, então ele vai trazendo essa temporalidade, né? Esse tempo que eu vinha falando lá atrás. Esta Prosperity aconteceu na Escolinha São Francisco, ou seja, o lugar, né? Esse espaço, Escolinha São Francisco, na rua tal, parará. Mas ele não deixa de colocar os afetos, né? Aí ele vai falando aqui, enfim, leiam uma reportagem para perceber mais, né, esses recursos de linguagem. Eu vou mostrar agora um outro trechinho bem rapidinho da Eliane Brum, que é incrível. Quem faz jornalismo literário tem que ler. Não é obrigado, né, gente? Não é obrigado, mas seria incrível. Olha só, é uma matéria que ela fez na época mais grave, né, da pandemia. Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. A indignidade com que os indígenas são tratados na pandemia de Covid-19 abriu um novo e pavoroso capítulo de violação dos direitos dos povos originários pelo Estado brasileiro. Aí ela vai falando: 3 mulheres vivem um horror para o qual será preciso inventar um nome. E aqui ela já vai dando indicações, né? Já vai falando do acontecimento. Ela não vai colocando só um sentimento de forma piegas, né? Ela vai botando o sentimento de forma a dizer, de forma a narrar. Então, ela traz os elementos para a gente se sentir ali. Elas são Samona, um grupo de etnia Yanomami, e sua aldeia, Auaris, fica no que os brancos chamam de Roraima. Olha aqui a espacialidade. Na fronteira do Brasil com a Venezuela. Elas não compreendem a ideia de fronteira. Para elas, a Terra é uma só. E aqui ela já vai aprofundando na espacialidade mais profunda. Não é só o espaço, a fronteira física, mas é o que significa. Chamamos de Roraima, mas é Roraima? Não, para aquele povo é outra coisa. É uma coisa mais ampla. Elas não falam português, elas falam a sua língua. Em maio, aqui de novo, demarcando o tempo, né? Essas mulheres e seus bebês foram levados para Boa Vista. E aí vai, gente. Se vocês quiserem ler, também vou botar aqui o link. Mas para a gente perceber também como é que essas coisas podem nos ajudar, né? A descrição, a exposição, como que isso pode ajudar nas nossas escritas mais afetivas. Sei que foi rápido, mas vocês podem se aprofundar depois e a gente pode se encontrar depois. Agora o Luanzinho vai colocar aí outra coisinha aí para a gente brincar na tela. Eu queria até consultar o pessoal se vocês são tranquilos, gente, com o tempo. Eu sei que a gente já passou um pouquinho mais do que estava previsto, né? Mas a gente preparou aqui um momento para finalizar mesmo, né? Então, espero que vocês resistam aí mais alguns minutos para a gente poder, enfim, encerrar essa roda, né? Eu passei lá e não está aqui, né, gente?
Tá tranquilo para vocês? Mais 10 minutos, gente? Gente, 1h30 é muito corrido. Se não tiver, tranquilo, a gente pode encerrar. Digam aí no chat ou abram o microfone. Gilza tá ok? Corre, mulher. Arrasa aí. Corre. Corre aí. Arrasa. Sem tempo. Pronto, gente. Pois então, ó, vamos lá. Vamos tentar, então, ser breve e mais profundo, né? A gente queria que a gente propor agora um exercício de imaginação, né? Estamos remotamente, mas vamos imaginar que estamos numa roda, né? E aí a gente queria a participação de vocês, e aí nesse momento a gente vai pedir para vocês abrirem o microfone também, como foi lá no comecinho com a apresentação, tá bom? A gente pode ir puxando também um por um nessa roda, né? E aí a gente está chamando isso de círculo dos afetos narrativos. E a gente quer que vocês, né, olhando para essa imagem que está na tela, vocês coloquem o que vocês sentiram, né? O que ela desperta em você, né? Qual é a narrativa que ela encobre, qual é a escrita que ela desenvolve pela imagem, né? Enfim, o que vocês sentiram, né? Como que ela afeta, enfim, o que ela, de fato, significou para cada um de vocês, tá bom? E aí eu vou dar um pontapé aqui só para quem está primeiro aqui no chat. Aí depois vocês vão puxando um ao outro aí e segue no embalo, tá? Quem apareceu primeiro aqui para mim foi a... Ai, meu Deus. Bianca, mas eu não sei se Bianca tá com o microfone, né? Pode começar por ti, Luan. Pronto, pois vamos. Vou começar então. Tentar ser rápido, né? Eu acho que para mim isso representa muito... Acho que a gente poderia era contar a história, amiga. Não era nem contar o que representa, mas contar a história. Como se você estivesse ali dentro nesse dia. O que tu acha? Pode ser, então. Como é, então, que tu tá propondo? Vou começar aqui, ó. Vai. Eu saí de casa cedo, eu fui pegar umas palhas de buriti, porque eu adoro fazer artesanato. Aí, quando eu fui passando ali na casa da minha vizinha, tava um monte de gente, eu parei para espiar. Claro que eu sou fofoqueira, amo fofocar. E aí, Luan, como foi nesse dia aí, tu se lembra? Mulher, aí tá parecendo muito com a casa da minha avó, né? E aí eu acho que eu peguei, estava andando na minha bicicleta, eu parei lá para olhar, mas não era a casa da avó, porque as casas lá da comunidade da avó é tudo igual, né? E aí eu fiquei parado aí, sentado na bicicleta, eu não vou fofocar aí, né? E tu, Jader? Menino, eu estava edificando aqui com a Sara, porque ela pegou e bateu essa foto e me compartilhou, né? Aí fofocar, falar da vida dos outros edifica. Mas só que a gente pensou o que é que eles estavam falando, se era sobre você estar na bicicleta olhando o tempo ou se era sobre sua avó. Mas é isso. E aí, Marta, como é que tu entende isso? Não, eu soube que as vizinhas estavam comentando sobre uma história, né, muito tensa aí, de que a fulana tinha pegado o fulano. E aí ninguém sabia quem, e o rapaz na bicicleta aí acabou parando, estava perdido, que não sabia se era a casa da avó dele ou não, mas eu sei que a fofoca rolou solta aí na vizinhança. Mas eu ia dizer que essa imagem me representou aconchego, porque eu adoro interior. Puxa alguém. Eu acho que... Daurida. Vou puxar a Luana, Daurida. Luana. Eu acho que eles devem estar fofocando de alguma seresta que vai ter na comunidade, lá no interior, e eles estão se aglomerando para saber se vai ter mesmo ou não. E você, Bianca? Bianca está sem microfone. Acho que pode ficar livre quem quiser se colocar também nessa roda. É falar, Uzira Risa? Pronto, minha gente, eu tinha ido comprar umas verduras, né? E aí eu tinha encontrado minha amiga que estava com as
palhas, que ela estava indo para o centro para fazer o artesanato dela, que ela vende na feira, né? E aí a gente ficou sabendo dessa fofoca, estava passando na frente da casa do vizinho, e a gente parou lá para saber. E aí a gente ouviu também o rumor da seresta, né? E aí todo mundo já ficou super animado com esse babado. E aí eu tava lá com a Tuane também, né, Tuane? Tuane Eu acho, saiu. acho que não era uma seresta, eu acho que era. Nesse dia aí, aqueles dois estavam brigando, essa de blusa branca e o de boné, a Rita e o Matheus, dizendo ele que tinha ido era assistir o jogo do Flamengo ali, ó, a casa dele, flamenguista. Mas ela ficou desconfiando de outras coisas. E ela disse que não queria saber, que ela ia era para o show do Afoxá, ia para o evento cultural do Afoxá. Sim, dia 22, a primeira mostra. Já tá todo mundo aí se articulando para esse evento. Então quer dizer que essa palha é para montar roupa, Sara? Então tu não me contou direito, nem me chamou para fazer a roupa de cola quente. Em homenagem ao Molu, lá no dia 22, no Afoxá. Vai ser onde mesmo? Já tá aí nessa cenografia, nessa montagem. Dia 22, esse babado vai ser no Teatro 4 de Setembro, a partir das 4h30, viu? Aí já tá todo mundo aí na fofoca, na articulação para comprar os ingressos e garantir essa presença dia 22. Ai, gente, que maravilha. Alguém mais quer entrar na roda? Aí o Luanzinho pode contar a verdadeira história dessa fotografia. A fofoca estava tão boa que eu fui buscar café. Eu tô chorando aqui, gente. De uma fofoca de uma seresta, de uma ficção para a realidade, né? O evento da Afoxá é real, viu, gente? Vai rolar. Fanfic, Luan, fanfic. Não. Gente, mas assim, qual que é a ideia, né, da gente trazer um pouco dessa... É para descontrair, para a gente encerrar mais para cima, né? Essa imagem a gente tirou ainda a gente recebeu, na verdade, né, de uma fotógrafa no período da pandemia, né? Ela é lá do quilombo de São João do Jatobazinho, né, ali no sul do estado. É uma comunidade quilombola. Na época eles estavam enfrentando aí uma série de dificuldades por conta da pandemia, né? A comunidade, de alguma forma, tentando se articular coletivamente ali para poder ultrapassar esse momento difícil da pandemia, onde não se podia trabalhar, onde não se podia produzir os seus artesanatos, né? Os seus modos de vida. É uma comunidade que vive basicamente aí da produção de artesanato, né? E não tinha quem comprar, não tinha como vender, porque não tinha quem comprar, e eles passaram por uma situação bem complicada, né? E aí a gente no Corre Diário fez, utilizando essas fotos, né, uma campanha para conseguir arrecadar as cestas básicas, né, e material de higiene, enfim, para a comunidade, né. Mas é interessante a gente pensar como que as imagens, né, elas nos afetam de formas diferentes, né, e elas podem criar perspectivas distintas da realidade, né. Então a gente construiu aqui uma ficção, a história que foi de uma seresta ao show da Afoxá, né? E que parte de uma imagem, né? Parte de uma percepção, né? E é importante a gente ter essa compreensão também, né? De que uma coisa só, as mesmas coisas, né? Elas nos afetam, elas afetam de forma diferente pessoas diferentes, né? Então essa imagem, acho que foi Marta que falou, né? Que sente aconchego, né? Então, cada um de vocês podem ter percepções diferentes ao olhar para essa imagem, né? Mesmo sem saber o que de fato ela significa, mesmo sem saber o que ela representa, né? Ou qual é a realidade que está ali, né? Mas elas significam alguma coisa para você. É algum elemento, né? É uma árvore, é a bicicleta, é o símbolo do Flamengo. Alguma coisa vai despertar em você algum sentido, né? E isso a gente isso são coisas que se articulam nesse campo da subjetividade, né?
nesse campo do que é muito interno nosso, particular nosso, né? Mas que transborda também dentro do coletivo. Então, a ideia era só para a gente fazer essa reflexão e essa brincadeira para a gente finalizar também, né? Eu já vou aproveitando que eu estou falando, que eu falei muito demais, peço até desculpa, gente, sou prolixo às vezes. Mas para agradecer, né, de verdade, a Marta, a Léo, a Ana, né, todo mundo que compõe aí o COAR, né? Já falei e falo de novo, né? O COAR é uma iniciativa muito importante, necessária para o nosso estado, né? Para o nosso país como um todo, né? Nesse momento onde a desinformação tem avançado, é importante que a gente combata isso, né? E dizer que o Ocorre está sempre de portas abertas para a gente construir junto, né? Não só com o COAR, mas com quem tiver interesse em colaborar e contribuir. Somos uma plataforma colaborativa, né? Então, não tem nenhuma porta, né? É só chegar e entrar e já está dentro de casa e se alinha com as nossas ideias, com o nosso modo de ver a comunicação, a gente está junto. E é isso, gente. Muito obrigado. E desculpa ter falado demais aí. Gente, rapidamente aqui, só para agradecer ao COAR e também a todo mundo que esteve presente, que está até agora. Desculpa por ter passado do tempo, mas foi incrível, eu amei, espero que vocês tenham gostado também. E é isso, vamos nos encontrando, vamos marcando outros momentos. Eu adorei a partilha com vocês, gente, foi muito bom, foi divertido também. E da próxima a gente tenta reduzir mais. Enfim, eu não gosto de passar do tempo, gente, mas 1h30 era. Mas obrigada. Foi ótimo, foi lindo. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, Luan, Sara, todos que participaram, só gratidão. Vou deixar o Léo encerrar, né, mana? Vamos Beijo. lá, mana. Isso que dá, né? Juntar comunicadores. Aí é conversa que não tem fim. Então, Luan, Sara, foi um prazer receber vocês dois aqui. Poderíamos ficar aqui mais e mais horas ouvindo. Foi muito gostoso de ouvir. Eu estava até mandei mensagem para a Marta, disse que foi um momento incrível, que eu poderia ficar aqui ouvindo vocês até esquecer da vida. Eu brinquei com a Marta. Então, agradeci mais uma vez em nome da COAR a presença de vocês dois aqui. E as portas estão abertas para um novo encontro, que eu espero que seja muito em breve, tá? E agradecer a todos que estão aqui pela presença, por ficarem até esse momento. E lembrando novamente que eu coloquei lá no link, coloquei no chat o link para solicitarem um certificado de participação, tá? Então, agradecer muito a todos pela presença e sigam a COAR nas redes sociais, também ao Corre Diário, e estamos aí. E é isso, muito obrigado, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.